Será que vale a pena variar exercício diariamente? Mudar toda hora de treino? Eu recebi uma pergunta de um dos alunos do nosso acompanhamento que eu achei bem interessante. Eu falei, poxa, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Porque talvez essa seja a dúvida de muitos pais de família, né? Então, você chega na academia, o aparelho que você vai utilizar ele está ocupado e você decide que vai variar o exercício, pensando em otimizar o seu tempo. Cara, tá tudo bem você fazer isso, mas nós precisamos levar em consideração um ponto que é importantíssimo. Quando você faz isso uma vez ou outra, talvez não gere tanto problema assim. Mas quando você tem a rotina de fazer variação de exercício a cada semana, isso pode sim prejudicar os seus resultados, certo? Teve um artigo científico que ele analisou os resultados hipertróficos de pessoas treinadas que variavam exercício. E o resultado que ele percebeu foi o seguinte: quanto mais você varia o exercício para determinado grupo muscular, menores são os resultados de hipertrofia. Eu tenho algumas suposições a respeito disso. Eu não lembro agora se esse artigo ele reforçou essa minha suposição ou se é algo aqui da minha cabeça, mas que faz total sentido, tá? Quando você começa a treinar, você passa por um período chamado de adaptação neural. É um período onde você desenvolve força de maneira mais rápida, então você pode até perceber, se você se matriculou na academia semana passada, essa semana você já conseguiu evoluir muito rápido o seu peso no exercício, certo? Então isso é o que nós chamamos de adaptação neural. Toda vez que você muda de exercício, então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja fazendo supino reto, certo? Com halter. Você está fazendo supino reto com halter lá, está evoluindo a carga, está chegando a colocar lá, sei lá, 35 quilos no supino reto com halter. Aí você fez supino reto com halter hoje e no próximo treino de peitoral você decidiu que vai fazer supino reto na máquina vertical. É o mesmo exercício, porém o padrão de movimento ele é diferente. Então você utilizou 35 kg no supino reto com halter e na outra sessão de treino você foi fazer ali na máquina, você mudou o padrão e aí você teve que colocar uma determinada carga. A questão é que na primeira vez que você executar esse exercício, você não vai conseguir colocar uma carga que seja proporcional ao peso que você estava colocando no supino reto com halter. Porque o padrão de movimento é diferente. Então você acaba que você vai testar a carga, você vai perder tempo ali testando a carga, e o tipo de solicitação muscular, ele será um pouco diferente. Então isso requer um pouco de tempo, até que seu padrão motor, ele seja ali, ele entenda aquele movimento e você consiga executar com mais carga. A diferença do supino reto com halter para o supino reto vertical talvez não seja a melhor informação que eu possa trazer para você aqui, mas eu vou mudar o exemplo. Eu vou falar para você aqui, supino reto com a barra, rosca direta com a barra e rosca no banco inclinado. Pronto, eu acho que esse fica legal. São dois ângulos diferentes, tá? Onde você no supino reto ali, você está desenvolvendo um padrão motor ali por estar executando sempre aquele exercício. Então, você vai executando primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, você começa a aumentar a sua carga, você consegue fazer uma progressão de carga bacana. Chega um momento, claro, que vai estagnar um pouco aquilo ali, é normal, porque você passou pelo período de adaptação neural. Esse período de adaptação neural, você ganha muita força e aí você chegou no padrão ali onde você já não consegue evoluir tanto a carga. Você tem uma solicitação da musculatura de maneira muito mais objetiva ali, então isso acaba facilitando o seu processo de hipertrofia muscular, mas você decidiu que no próximo treino você vai fazer a rosca no banco inclinado. E aí você vai lá, reduz drasticamente a carga, você volta a um período de adaptação neural, onde nesse período de adaptação neural, as adaptações hipertróficas, elas não são tão grandes assim, e aí você começa de novo todo o processo de progressão de carga. Então, a literatura mostra que ficar variando exercício, ela não é uma boa estratégia para quem quer aumentar massa muscular e para quem quer também aumentar força muscular. Não parece ser uma boa estratégia. Aí é com base na minha experiência, tá? Eu acredito que isso
essa falta de resultado se dá justamente a isso, a esse padrão em relação à adaptação neural que nós desenvolvemos toda vez que nós fazemos uma variação de exercício, certo? E aí, como eu disse, tá? Não lembro se nesse artigo ele fala isso, é tanto artigo que eu vou lendo, né, e trazendo aqui para você a informação, que eu não lembro se nesse artigo fala isso, se foi em outro artigo que eu li isso, ou se já é algo que eu tenho trazido aqui com base na minha experiência, tá certo? O que a literatura recomenda em relação à variação de exercício? A primeira coisa que serve para variar exercício é você ter um estímulo mental ali de, pô, tô fazendo exercício novo, isso aqui é bacana, tal. Então você acaba realmente se motivando um pouco mais, né? Quem não gosta de fazer exercício novo? Eu não gosto. Eu ia falar, eu mesmo gosto, mas assim, não, eu não gosto. Eu faço os mesmos exercícios, já tem aproximadamente aí, talvez uns 4, 5 anos. Eu faço variação de método, faço manipulação de outras variáveis, mas exercício geralmente eu faço os mesmos sempre. Isso para mim é muito mais confortável. Eu gosto de fazer dessa forma. Então, a literatura indica que essa variação de exercício pode ser interessante pensando em um estímulo, né, mental, ou em um caso que você percebeu que existe uma necessidade específica de um desenvolvimento naquela região do músculo. Por exemplo, crossover peitoral. Você consegue fazer o crossover peitoral em estímulo para diferentes feixes do seu peitoral. Se você bota a polia mais baixa e sobe, você trabalha mais a porção clavicular. Se você bota mais na horizontal, né, e faz o movimento de adução, você vai trabalhar mais essa porção mais medial do peitoral. Porém, se você bota a polia mais alta e faz de cima para baixo, você vai trabalhar mais os feixes inferiores do peitoral. Então, se você conseguiu, ali quem está em um processo de emagrecimento, isso não vai ter muita influência, tá? O que vai influenciar no processo de emagrecimento é mais essa variação por uma questão psicológica. Mas se você alcançou já uma definição bacana da musculatura e você quer trabalhar agora esses detalhes, aí faz sentido. Então vamos supor que você, pô, o cara tá forte já, você já tá com um peitoral bacana e você percebeu que essa porção inferior do peitoral ou a clavicular ela não está tão desenvolvida quanto você gostaria. Aí vale a pena você fazer uma manipulação do exercício. Pode ser também, por exemplo, se você percebeu, pô, tô percebendo que minha porção clavicular ela não tá tão legal. Você pode fazer supino inclinado. Você pode colocar crossover com a polia lá embaixo. Então você pode priorizar os exercícios que vão trabalhar mais a porção clavicular. Então, isso é aceitável. Esse é o tipo de coisa que nós aplicamos aqui dentro do nosso acompanhamento. Então, assim, meus alunos, eles não passam por variações extremas de exercício. Eles passam sempre 2 meses fazendo os mesmos exercícios, variando apenas o protocolo de treinamento e outras variáveis. A gente isola a parte de exercício. Após 2 meses, eu mudo 1 ou 2 exercícios para não perder toda a estratégia e fazer com que eles se sintam motivados e aí mantenham fazendo toda essa variação. A parte mais importante de você manipular no seu treinamento não é exercício. Essa seria a última coisa que você deve manipular, a não ser por uma questão de adesão. Pô, eu percebo que quando eu faço variação de exercício, eu tenho uma melhor adesão à estrutura de treinamento. Aí tudo bem, você pode seguir ali durante 1 mês, 2 meses com o mesmo exercício e depois você muda. Como para mim isso não é um fator decisivo, eu já tenho aí, ó, eu tô falando 4 anos, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu já tenho aí provavelmente uns 4 anos fazendo os mesmos exercícios, até por uma questão de dor articular. Para evitar dor articular, tem alguns exercícios que eu sinto um desconforto no ombro e tal, então eu mantenho ali sempre os mesmos exercícios, tá legal? Então, essa é a dica que eu tenho para você, cara, não fica variando exercício não. Vai lá, pega a sua estrutura de treinamento, seja inteligente, faça variações de protocolos, trabalhe as outras variáveis para que você tenha resultado, mas não fique variando demais exercício não. Se você não sabe como manipular as outras variáveis e fica só nessa, manipulando exercício, achando que está mudando o treinamento, isso é um erro. E aí, provavelmente você precisa, quer dizer, provavelmente não, eu acredito que você precisa de um acompanhamento. Nós temos o nosso acompanhamento, ele é exclusivo para pais de família. Aqui abaixo tem um link, você clica no formulário aí, é um formulário, você clica, você vai preencher, eu ou minha equipe entraremos em contato com você para explicar como funcionam os nossos acompanhamentos e ver também se você tem um perfil de fazer um acompanhamento junto conosco, tá certo? Então você pode fazer isso aí e vai ser uma alegria poder te ajudar nessa missão, tá legal?
Deixe seu comentário se fez sentido para você, se você teve alguma dúvida, dá sua curtida aqui também. Isso ajuda demais a manter esse canal ativo. Estou tentando manter aqui uma frequência de pelo menos um vídeo por semana. A ideia é que possa aumentar um pouco mais essa frequência, mas para isso eu preciso entender se faz sentido para você eu continuar fazendo essas gravações aqui ou não. Tá certo? Meu amigo, um grande abraço. Nos vemos em breve e vamos continuar nessa missão de ficarmos cada vez mais fortes e saudáveis para cuidar de nossas famílias.